que eu queria que você entendesse é que nós, ao olharmos a ciência, nós vemos algo muito bonito. A fuga dessas pessoas que não querem aceitar o criacionismo não é uma questão científica. Ouçam o que eu vou lhe dizer. Não é uma questão de falta de evidência científica. O problema deles é mais profundo. É uma questão moral. É uma questão ética. É uma questão espiritual. Dr. Henry Margneau foi professor da Universidade de Yale por muitos anos. Ele era cristão muito conhecido, as palestras que ele fazia, como ele trabalhava. Ele disse o seguinte a respeito dessa questão. Ele disse, no caso de Deus, ao dar a ele, ou seja, ao ser humano, uma identidade, um corpo, incluindo um cérebro, e ao criar as leis da natureza, as quais aplicam-se ao homem, as quais podem ser compreendidas e interpretadas pelo homem, Deus nos dotou com livre-arbítrio e, portanto, com responsabilidade pessoal. Nós não somos máquinas. Isso deve ser considerado um dom de Deus ou um ato derradeiro de graça divina. Eu quero que vocês entendam que não existe evidências contra a criação. O problema é que isso acarreta implicações. E são dessas implicações que as pessoas estão querendo fugir. Por favor, se tua vida já foi resolvida com Deus, você não precisa mais fugir disso. Já foi resolvido. Talvez o teu professor de física, de química, de biologia, sei lá o quê, ainda não tem esse problema resolvido. Ele vai querer substituir a verdade por alguma outra coisa. É comum isso. Agora, deixe-me dar um passo um pouquinho além, dentro da ciência. Estamos caminhando para a reta final para pensarmos a respeito dessa centralidade de Cristo, o que isso tudo tem a ver com a nossa vida, afinal de contas. Queria dar alguns argumentos científicos favoráveis ao Deus da Bíblia como sendo o Criador. É impossível provar que Deus criou o mundo. Deixe-me deixar claro. É impossível provar cientificamente que o Deus da Bíblia criou o mundo. Mas é possível provar que o mundo foi criado. Como é impossível provar que qualquer outro Deus que esteja por aí tenha sido o Criador do mundo. Mas a Bíblia nos dá umas dicas espetaculares. A Bíblia não, a ciência nos dá umas dicas espetaculares. Olha que coisa interessante. Ao estudarmos a natureza, o livro das obras de Deus, você pensa no tempo. No tempo, nós encontramos passado, presente e futuro. 3 em 1. Quando nós estudamos o espaço, nós temos altura, largura e profundidade. Novamente, 3 em 1. Quando nós estudamos a base da matéria, os átomos, nós encontramos prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, 3 em 1. Quando nós estudamos os estados da matéria, nós encontramos sólido, líquido e gasoso, novamente 3 em 1. Quando nós estudamos a base de funcionamento de uma célula, nós encontramos DNA, RA e proteínas, novamente 3 em 1. Quando você pega a codificação genética, os nossos nucleotídeozinhos são sempre nos códons 3 em 1. Quando você estuda música, você tem melodia, harmonia e ritmo, você tem 3 em 1. Quando você coloca um banquinho em pé, você precisa de 3 perninhas, 3 em 1. E a lista vai, eu poderia citar exemplos e mais exemplos. Qual a característica evidente da natureza? 3 em 1. Essa é a característica da natureza. O difícil é que se nós não tivéssemos a revelação, tudo que a gente poderia saber, e não tenha dúvida, a posição científica, se não houvesse Bíblia no planeta, seria o seguinte: quem criou é 3 em 1. Essa é a evidência científica, 3 em 1. O mundo é 3 em 1. O Deus da Bíblia, ele não é um Deus politeísta, não são 3 deuses. A Bíblia é monoteísta, é um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a característica principal e única do Deus da Bíblia é 3 em 1. Não é difícil nós estudarmos a natureza e chegarmos a qual conclusão? O Deus da Bíblia é o Criador. Ele é o Criador.